Olá, eu sou Silvana Marcondes. E eu sou Amanda Vieira e somos da companhia Pavio de Abajur. Uma companhia que pesquisa o teatro de sombras. E a gente está sediado na cidade de São Paulo. E hoje a gente vai contar um pouquinho para vocês sobre a história do teatro de sombras. Ele surge no continente asiático, mais especificamente na Índia, na China e na Indonésia, que são onde tem os relatos desse teatro de sombras. Existem silhuetas antigas guardadas em museus na Índia e na China de mais de 3.000 anos e registros em livros e escritos de mais de 2.200 anos atrás. É um teatro muito antigo. E na China existe uma lenda que conta a história do surgimento do teatro de sombras. E a gente fez um vídeo em parceria com a Urga Maíra que conta um pouquinho dessa lenda. A gente vai mostrar agora para vocês. Há muito, mas muito tempo atrás, lá na China, vivia um imperador. O ano era 121 Wuqi, da dinastia Han. Esse imperador tinha uma dançarina que todos os dias vinha dançar para ele. Cada dia ela fazia uma coreografia diferente. Cada dia o imperador ficava mais e mais encantado por aquela dançarina. Certa vez, o imperador estava ali à espera da sua dançarina. E qual não foi a sua surpresa ao perceber que ela não veio, nem naquele dia, nem no próximo e nem no outro. Para sua tristeza, a dançarina havia falecido. O imperador, então, chamou o seu mago. E ordenou que ele trouxesse a sua dançarina do mundo das sombras. O mago lhe disse que aquilo era impossível, que ninguém retornava do mundo das sombras. O imperador disse que ou ele o fazia, ou então ele seria condenado à morte. O mago, desesperado, foi para sua casa e lá se pôs a pensar. Trazer a dançarina do mundo das sombras. Mas como isso é possível? Trazer a dançarina do mundo das sombras. Até que ele teve uma ideia. Foi para a beira de um rio e lá ele se pôs a pescar. Pescou um peixe e então ele começou a tratar esse peixe. E foi tratando, tirando todas as escamas, limpando muito bem a pele do peixe. Finalmente, ele tinha uma pele lisa e consistente. Então, com uma tesoura,
ele começou a cortar delicadamente a pele daquele peixe. E foi cortando, cortando, se lembrando dos detalhes da dançarina do imperador. E assim, ele conseguiu tirar da pele do peixe a primeira silhueta. A silhueta da bailarina. Era perfeita! Era ela! Então, assim que o sol começou a baixar, ele foi para diante da janela do palácio do imperador. Chegando lá, ele esticou um varal. E neste varal, ele pendurou um tecido. E conforme o sol foi baixando, ele foi colocando a silhueta cortada da pele do peixe entre o sol e o varal. E foi assim que ele fez surgir a primeira sombra. Era ela, a dançarina do imperador. Qual não foi a alegria do imperador ao ver ali, bem diante dos seus olhos, a sua dançarina. O teatro de sombras na China ele é usado para a difusão da religião budista. Todo teatro de sombras, nessa sua origem, ele tem uma relação com o sagrado, com a relação dos homens com o divino. E na China, então, ele tem origem nessa difusão da religião budista. Os monges achavam que alguns ensinamentos que estavam nos livros eram meio complexos, então para facilitar a compreensão eles usavam o teatro de sombras para a sua difusão. Eles faziam bonecos com couro, eles deixavam o couro bem fino, bem rígido, secavam esse couro, depois eles cortavam o desenho da silhueta que eles queriam trabalhar, faziam vários furos com ferramentas e esses bonecos tinham algumas articulações. Eles usavam a vareta perpendicular ao boneco e manipulavam o boneco com várias varetas no corpo do boneco, varetas nos braços e nas pernas também. A tela era um pedaço de tecido esticado numa estrutura de bambu. E a luz, eles usavam lamparinas a óleo. Contam que naquela época os monges usavam as sombras das marionetes para simbolizar a alma dos mortos durante as orações. E eles eram chamadas de sombras da lanterna. O teatro de sombras na Índia tem registros desde 2200 anos. Lá ele foi sendo difundido pelo país por uma tribo que era especializada no teatro de sombras, que chamava Kilekites. E como eles eram nômades, por onde eles andavam, eles levavam a cultura do teatro de sombras. Lá também o teatro de sombras ele é sagrado, relacionado à religiosidade. Eles contavam histórias dos épicos Ramayana e Mahabharata e sempre relacionado a todos os deuses do panteão hinduísta. O Ramayana ele era realizado em templos e era uma celebração que durava 41 dias. Bastante tempo. E existe uma coisa muito interessante. Antes de começar a celebração, eles não chamavam de espetáculo, eles chamavam de celebração. O sacerdote pegava a lâmpada de óleo
que é onde produzia a luz acesa. Ele saía do recinto do templo, dava 3 voltas nesse templo, junto com os músicos, e depois ele voltava ao recinto. Então, o recinto escuro se iluminava com aquela luz. E aquela luz simbolizava a luz divina. E aí ele fazia as orações para os deuses, para o Ganesh e para outros deuses também. E aí então eles começavam a fazer a apresentação do espetáculo. Mas não era um espetáculo como a gente vê o espetáculo hoje, era como se fosse era um rito. E que as pessoas acreditavam que uma vez que elas estavam naquele recinto, elas estavam protegidas e abençoadas pelos deuses que estavam sendo aclamados. Os bonecos também eram feitos em couro. O couro era trabalhado, esticado, seco e depois lixado para ficar fino, porém rígido. Eles cortavam a silhueta do boneco, faziam os recortes e pintavam. Ele tinha uma vara central que era vertical e as outras varas para manipulação dos membros do boneco ficavam na horizontal. Quando eles faziam os bonecos, a última coisa que eles desenhavam e recortavam eram os olhos, porque eles acreditavam que uma vez que eles fizessem os olhos, aquele boneco ia ganhar o poder do personagem que ele representava. E como existiam os personagens bons e os personagens maus, eles nunca eram guardados juntos. Existiam as embalagens dos personagens bons e dos personagens maus separadamente. Então essa crença de que o boneco representa algo muito próximo da vida deles e que abençoa ou não a cerimônia é muito real, né? Muito próximo. E aqui a tela também era fixada numa estrutura de bambu. Eles trabalhavam com telas grandes, de 7 metros por 2,25 mais ou menos. E a fonte de luz também são lamparinas de bronze, que eles usavam óleo de coco. E também, como na China, os bonecos ficavam sempre encostados na tela. E tinham os músicos que acompanhavam toda a cerimônia, sempre tinham as pessoas que manipulavam, o narrador e os músicos acompanhando a apresentação. O teatro tradicional da Indonésia chama wayang. E aí existem vários tipos de wayangs. Tem um teatro feito com atores, tem um teatro feito com atores que usam máscaras, tem um teatro feito com bonecos tridimensionais, um feito com bonecos bidimensionais e pintados, e um feito com bonecos bidimensionais pintados que passam a luz, são translúcidos. Esse teatro, que é o teatro de sombra, chama Wayang Kulit. Kulit significa couro. Então, Wayang Kulit é o teatro feito com bonecos de couro. O tema que eles contam, que eles costumam contar, também tem relação com o sagrado, e eles contam épicos do Ramayana e do Mahabharata. E é legal que, segundo a crença na Indonésia, as sombras balinesas representam o cosmos e a tela representa o mundo e a atmosfera. Interessante, né? E as lâmpadas a óleo representam o sol. Então eles fazem todo esse paralelo com o sagrado, com as coisas, né? Com a tela, com a fonte de luz e com os bonecos. Nesse teatro, a única pessoa que pode manipular as silhuetas é o Dalang. Ele é um sacerdote. Então ele que sabe todas as histórias, todos os cantos. Porque o Dalang ele faz essa intermediação entre o mundo do sagrado e o mundo dos homens. Nesse teatro é bem interessante, quando vai começar o espetáculo, tem mudanças de cenas ou de ambientes, sempre aparece uma silhueta que é um triângulo, que eles chamam a árvore da vida, que é o Kayon. Então toda vez que aparece essa silhueta na tela, é um momento em que está tendo uma transição de ambiente ou de história que está sendo contada. A fonte de luz também é uma lâmpada de óleo. Algumas lâmpadas no formato de um pássaro, que é o pássaro do sol, que é a garuda. Então algumas lâmpadas têm esse formato,
que é um deus, a Garuda. E a tela também é uma tela sempre grande, de algodão, aqui esticada numa estrutura de madeira. E o legal é que eles usam uma estrutura de tronco de bananeira no pé, né, das telas para fixar os bonecos. Então, conforme eles vão manipulando, eles vão fixando os bonecos nessa estrutura de bananeira que fica abaixo da tela. Uma coisa do boneco que a gente não falou é que as varas nesses bonecos são todas verticais, justamente para isso, para poder enfiar no tronco da bananeira. E existe uma trupe musical que acompanha essa cerimônia também. Então todos esses teatros rituais que a gente contou sempre tem uma musicalidade que acompanha o ritual. Agora vamos falar da expansão do Teatro de Sombras pelo globo terrestre. Ele estava na Ásia e ele vai aos poucos chegando no Oriente Médio e na Europa. Vamos pensar que tinha uma rota de comércio que acontecia entre a Ásia e o Oriente Médio, a rota da seda. Então, assim como os produtos estão circulando, as culturas também estão circulando e o Teatro de Sombras aos poucos vai chegando. Então, no século XIV, já existem registros de Teatro de Sombras na Turquia. Ele vai chegar na Turquia, no Egito, na Pérsia, que atualmente é o Irã. O Teatro de Sombras chega e é usado para difundir os ensinamentos do Islã. E aos poucos, ele vai virando um teatro mais do cotidiano, mais irônico, um teatro político, que começa a apontar as questões que acontecem na sociedade. Então ele deixa essa relação com o sagrado e se transforma nesse teatro do cotidiano. Tem um personagem muito emblemático desse teatro, que é um personagem que chama Karagós. Karagós significa olhos negros. Então é um personagem que tem os olhos negros. E esse personagem está em quase todas as peças. E ele tem um companheiro dele, que é o Hacivat. Então eles dois que sempre são os personagens principais das histórias que são contadas. E hoje na Turquia, quando você fala em Teatro de Sombras, você fala no Teatro Karagós. Então o nome do personagem foi o nome que é usado até hoje, o Teatro de Sombras na Turquia. E depois ele chegou na Grécia e aos poucos ele vai indo para a Europa. Quando ele chega na Europa, está ali no século XVIII, 1700, quando tem umas novas tecnologias surgindo. Uma delas é a lanterna mágica. A lanterna mágica era um aparelho que era como se fosse um projetor de slides, que também já é uma coisa um pouco antiga, né? Que eram umas estruturinhas de vidro que eram pintadas e eram, tipo, como poderia dizer, uma estrutura metálica onde você ia encaixando esses vidros que tinha uma lente e uma luz, e aí essa luz projetava o que estava desenhado nesse vidro na parede. Então eles começaram a usar essa tecnologia da lanterna mágica para fazer o Teatro de Sombras também. A gente tem que imaginar que naquela época não tinha o cinema, não tinha fotografia. Então você ter um desenho ampliado de uma imagem, você só tinha retratos ou pinturas, né? Retratos, pinturas. Em telas, de repente você tinha uma imagem enorme que vinha com uma luz. Então isso era muito mágico, né? E não só essa magia do tamanho, essas imagens começaram a ter movimentos. Algumas lanternas mágicas tinham espaço para 2 slides. Então tinha 2 lentes, então entrava uma imagem e eles trocavam rapidamente para a imagem de baixo. Então você tinha um boneco desenhado em uma, você tinha uma continuação do movimento dele na outra, ou uma mudança de cenário. Então começou a ter a imagem ser animada, né? Antigamente tinha só os quadros, a arte pictórica. A gente começa a ter a imagem animada e começa a surgir a ideia até de um cinema de animação ou cinema, né? Sim. Tem também uma pessoa muito importante pelo nome que ela trouxe para o Teatro de Sombras, que é o Etienne de Silhouette. Ele é uma pessoa que não fez o Teatro de Sombras, mas tem algo no nome dele que é usado até hoje no Teatro de Sombras. Ele era o ministro das Finanças que tinha um hobby que era até comum na época, entre algumas pessoas, que era recortar papel. Só que ele recortava o papel da silhueta das pessoas. Que na época, né, não eram chamadas de silhuetas, né? Ele recortava o perfil das pessoas. Perfil das pessoas. Para você ter uma pintura sua, era muito caro na época você encomendar uma pintura para um pintor. Então, quando você conseguia fazer esse papel recortado da sua
do seu perfil, era algo muito importante, você punha na parede como se fosse um quadro. Então, esse perfil das pessoas começou a ser chamado de silhueta, que é o que a gente usa até hoje, que é o termo silhueta, que a gente usa para designar O boneco do teatro de sombras. E aí o teatro de sombras também vai chegando na França e tem uma pessoa muito importante, que é o Séraphin. Por volta de 1760, Séraphin cria um teatro de sombras na França. Era um teatro que contava histórias do cotidiano e foi também um dos primeiros teatros feitos especialmente para crianças. O Séraphin circulava por vários lugares e ele instalou o seu teatro nos Jardins de Versailles, que era onde ficava o rei da França. Então ele vai ganhando reconhecimento e todo mundo quer ver o tal do teatro de sombras que o Séraphin faz. Era muito especial porque ele fazia os bonecos, as silhuetas em metal e ele tinha algo de relojoeiro. Então ele fazia os mecanismos dos bonecos com mecanismos de relógio. Então você não via mais a vareta aparecendo do teatro de sombras asiático, né? Ou do teatro de sombras Caragosse. As sombras eram meio mágicas, elas eram manipuladas sem você perceber que ela estava em movimento. Eles começam a brincar mais com a ilusão, né? Antes você via como era a manipulação dos bonecos e agora você tem essa ilusão de que eles se moviam sozinhos, né? Então, acho que na Europa, principalmente na França, uma das principais mudanças do teatro da origem, né, no Oriente para agora, é o material, que eles não usam mais o couro dos animais, e sim papel e metal para fazer as silhuetas, e esses mecanismos. O teatro de Séraphin durou mais de um século. Ele foi sendo passado de pessoa para pessoa, estava em Versalhes, depois ele foi para Paris e durou anos e anos. E também na França tem o cabaré Chat Noir, gato negro. Era um cabaré que era muito comum na época existirem cabarés na cidade de Paris. E nesse cabaré, um dos entretenimentos era o teatro de sombras. Então criaram uma grande cenografia que tinha uma tela redonda e lá eles contavam várias histórias. Eles buscavam histórias de escritores da época e tem uma história bem clássica e bem conhecida que chama A Epopeia, que narra a ascensão e a queda do Império do Napoleão Bonaparte. Quem fez os desenhos foi Carandache e ele criava cenas incríveis, não era só um boneco. Em alguns momentos você tinha a silhueta de um boneco, mas você também tinha a silhueta de uma cavalaria, de pessoas andando, várias pessoas juntas. Então eram silhuetas cortadas em metal, com muitos detalhes e com um desenho de perspectiva também. E lá eles usavam várias camadas tanto de cenário como de silhuetas de bonecos para criar imagens com perspectiva. No Chat Noir, fora a evolução dos bonecos, que agora são em madeira ou em zinco, né, metal, eles também usavam a lanterna mágica nos espetáculos deles. O Chat Noir existiu por mais ou menos uns 10 anos e eles apresentaram mais de 40 histórias de teatro de sombras. E uma infeliz ou não coincidência, o Chat Noir fecha e o teatro de sombras um pouco entra em desuso com o surgimento do cinema. Tem essa coincidência de fatos. E realmente, quando surge o cinema, o teatro de sombras tem essa redução de espectadores e de produção, ele fica adormecido e tem algumas pessoas que fazem o teatro se manter vivo, esse teatro de sombras. Uma dessas pessoas é a Lotte Reiniger, uma diretora de cinema alemão, que vai fazer um teatro de animação usando a sombra, a partir da sombra. É como se fosse um teatro de sombras filmado, quadro a quadro. É um sistema de stop motion que chama. Então ela tinha uma mesa com várias camadas de vidro, em que ela punha uma silhueta numa camada, um cenário na segunda camada, outro cenário na terceira camada, e tinha uma câmera fotográfica
em cima que fotografava. E aí ela ia fotografando vários quadros. Quando juntava 24 quadros, ela fazia 1 segundo de filme. E ela fez filmes incríveis já em 1920, 1925. Então foi um pré-cinema também, né? Um pré-cinema de animação, né? Já estavam surgindo, o cinema já estava surgindo, mas ela mantém o teatro de sombras através do cinema de animação. E agora, então, vamos falar um pouco do teatro de sombras contemporâneo. Um fator muito importante para esse ressurgimento do teatro de sombras foi a criação da lâmpada de halogênio. É uma lâmpada incandescente que tem um filamento e que tem um gás halógeno dentro dela. Qual que é a grande diferença dela? Como ela tem um filamento muito pequeno, a luz dela é potente e cria sombras muito definidas. Outras coisas que vão acontecendo junto dessa inovação da tecnologia é que essa luz, sendo ela uma luz pequena e potente, ela é facilmente colocada numa luminária móvel e a luz então pode ser movimentada durante a criação do teatro de sombras. O fator também do filamento ser pequeno e da sombra ser definida, não precisava mais que o boneco encostasse a tela para ele ter o seu desenho definido. Qualquer objeto entre a luz e a tela tinha uma definição de sombra. Com isso, criou-se uma liberdade de criar vários tipos de silhuetas com vários materiais, inclusive criar silhuetas tridimensionais. Você tem objetos tridimensionais que podem criar uma sombra muito interessante. Até começou o uso do próprio corpo para se fazer silhuetas. Então começou um teatro de sombras corporal, porque agora a gente não precisava mais estar grudado na tela, então a gente conseguia fazer sombras com o próprio corpo também. E a tela, que antigamente sempre era rígida, firme, esticada numa estrutura né, de bambu, de metal, agora ela pode ser solta, ela pode ser grande, pode ser pequena, pode ser redonda, pode ser um guarda-chuva, pode ser o que você quiser. O que você quiser, uma tela de plástico pintada com tinta. Então a tela ganha também uma diversidade de possibilidades. E uma grande coisa que acontece também com o teatro contemporâneo é que o limite da tela, que colocava o público de um lado e o manipulador das sombras do outro lado, é rompido. Então a sombra começa a ser feita na frente do público e o público pode ver como se faz o teatro de sombras. Então esses fatores que vão surgindo e que vão caracterizando o teatro de sombras contemporâneo. Na França tem Jean-Pierre Lescaut, que é um dos iniciantes desse processo do novo teatro de sombras contemporâneo. Na Itália tem a companhia Teatro Giocovita. Na França tem a companhia Amorose e Augustin. E na Austrália tem o Richard Bradshaw. Então o teatro de sombras contemporâneo surge ali na Europa, esses grupos vão trabalhando esse desenvolvimento desses itens que a gente falou, então vai surgindo um teatro muito interessante, visualmente muito sedutor, e aos poucos ele vai chegando aqui no Brasil também. Então tem pessoas do Brasil que vão para a Europa fazer curso, pessoas da Europa que vêm para cá também a ensinar, e vão surgindo várias companhias que vão trabalhar com teatro de sombras. Uma delas é a Companhia Sobrevento, instalada em São Paulo, que tem um espetáculo muito especial que chama Cortina de Babá, e que eles não fizeram só um teatro de sombras de uma pesquisa na cabeça deles. Eles trouxeram um mestre chinês para ensinar para eles a técnica do teatro chinês. Companhia Caragoz, de Curitiba. A Quase Cinema, de Taubaté, que eles trabalham com uma coisa muito interessante, que é
fora do espaço cênico, né? A Quase Cinema trabalha muito com teatro de sombras na rua. Então eles usam a própria arquitetura dos lugares como tela, como suporte para essas sombras, e instalam luzes. Então as pessoas que estão passando pela praça, ou enfim, passando pela rua, se depara com uma sombra gigantesca que eles vão fazendo. Então isso é muito legal também, que no teatro de sombras contemporâneo a gente consegue sair do espaço teatral, a gente consegue ir pra rua, consegue fazer as sombras em vários lugares. A companhia Quase Cinema também faz um festival internacional de teatro de sombras. Já temos, acho que, na 8ª edição desse festival. E é um festival muito importante, porque ela faz essa junção, esses grandes encontros de companhias do Brasil, de companhias de fora do Brasil, com conversas, simpósios e vários espetáculos. Chama FIS. Tem a companhia Luzes e Lendas, criada pelo Walter Valverde, e que eles têm vários espetáculos, inclusive eles fazem uma reprodução da cena que o Serafin criou lá em 1700 e pouco. Então eles fazem a cena da Ponte Quebrada. Tem a Companhia Lumbra, a Companhia Lumbra de Porto Alegre. Aberta, se é teatral também. A gente tem a Urga Maíra, que a gente já falou um pouquinho dela lá no começo da nossa conversa. Tem a Companhia Lumiato, que fica em Brasília, no Distrito Federal. E o Grupo Girino, que trabalha com sombras em pequenas caixas. É um trabalho no teatro muito especial, que é o Teatro Lambi Lambi, que pode ser feito tanto com bonecos tridimensionais, com teatro de animação, como com teatro de sombras. Então, alguns espetáculos deles são feitos em pequenas caixas para só um espectador ver de cada vez. E tem a Companhia Pavel de Abajur, que é a nossa companhia, que já está há mais de 12 anos fazendo espetáculos, oficinas, formação e difundindo o teatro de sombras pelo Brasil. E agora, para encerrar um pouco esse nosso bate-papo, a gente vai falar sobre o uso das sombras nas artes como um todo. A gente já comentou um pouco, né, sobre a Lotte Heiner, que ela vem do pré-cinema. O cinema usa muito a técnica de sombras, não só como animação, né, no cinema de animação, mas como um recurso cinematográfico, né? Então, a gente sempre tem aqueles momentos no cinema onde uma cena de tensão, que surge uma sombra para assustar. Então a gente tem alguns movimentos cinematográficos que usam muito fortemente a sombra, como o cinema noir e o cinema expressionista alemão, que realmente no cinema noir a gente tem muito esse jogo do claro e escuro, então a sombra é muito importante, sempre tem um vilão que aparece na sombra. No expressionismo alemão a gente tem a sombra como deformação de espaço, então a gente sempre tem umas arquiteturas esquisitas onde eles usam a pintura, porque o expressionismo alemão é lá no começo do século também, no século XX. Então eles usam, os cenários são todos pintados, então eles têm deformações no espaço com esse jogo também de claro e escuro. Tem sempre esses momentos também do personagem apresentado primeiro pela sombra dele, depois a gente vê o personagem. E o cinema de terror e de suspense, que vem, né, que tem como origem o cinema noir e o expressionismo alemão, usa muito a sombra, né, como no clássico do Hitchcock, onde a gente vê primeiro a sombra surgindo, depois ele apunhalando a mulher no Psicose. Então a sombra é muito usada como recurso de linguagem do cinema. No próprio teatro contemporâneo se usa muito a sombra como um outro recurso cênico, né? Então tem muitas peças que não são de teatro de sombras, mas que usam o recurso da sombra como um complemento na encenação. E a gente tem o William Kentridge, que é um artista sul-africano, que ele é um multiartista, ele faz instalações, ele trabalha com esculturas, ele trabalha com teatro, e nas peças ele sempre tem esses momentos também de uma relação do espetáculo com as sombras. Então a gente sempre tem um personagem que dialoga com uma sombra, a gente tem um personagem, ou por exemplo, que está dormindo e num sonho, surge esse sonho em sombras. Então a gente tem a sombra também hoje no teatro contemporâneo, não só dentro do teatro de sombras, né? No teatro em geral a gente tem o uso de sombras.
E as sombras também são muito usadas nas instalações, em esculturas. Então a gente tem vários artistas que brincam um pouco com essa ilusão da sombra, onde você tem um objeto, né, que você olha, é uma escultura. E aí quando você vê a sombra dessa escultura, você vê aquela forma, um desenho, outro desenho de um ser humano, ou conta uma outra história. Então a gente tem muito essa brincadeira da ilusão da sombra, né? Você olha o objeto e fala, uma escultura. E aí quando você liga uma luz, você vê a sombra dela, você entende, né, que ela tem outras camadas de compreensão. E se a gente for pensar também na sombra, não só como a sombra silhueta, a sombra do teatro de sombras, mas essa brincadeira claro-escuro, a gente volta lá para arte pictórica, principalmente com Caravaggio, que é uma das primeiras pessoas que começa a observar a luz que vem da janela, a luz natural, e usa esse efeito de claro e escuro para dar maior dramaticidade para as pinturas. Então são aquelas pinturas que quando a gente olha, né, você vê que tem um ponto bem claro, um ponto bem escuro. Normalmente são pinturas onde os personagens estão em posição bem dramática. Então eles começam a usar essa relação do claro e escuro para trazer um pouco mais de drama para as pinturas. Então na arte pictórica esse conceito de claro e escuro é muito forte. E também quando a gente pensa na arte pictórica, arte mais antiga, a gente pode pensar lá antigamente no mito da caverna de Platão. Então a sombra também ela é usada na literatura como metáfora, né? Então existem vários poemas, na filosofia, né? Sempre se usa a sombra como uma metáfora de algo, e no mito da caverna de Platão isso é mais forte, né? Porque, não sei se vocês lembram, o mito da caverna é aquela história onde Platão faz uma relação das pessoas que elas são trancadas numa caverna e elas só enxergam o mundo de fora através das sombras, e até que um momento elas se questionam o que acontece lá fora, né? Então elas tentam fugir para descobrir o que são esses objetos que formam essas sombras, né? E algumas pessoas querem sair desse mundo das sombras, outras não. Então a sombra, quando a gente fala dela nas artes, a gente está falando desde esse uso mais simbólico, né, metafórico, até a sombra claramente, né? Como nessas esculturas que usam a sombra como efeito. E a gente também tem a fotografia. Aí a gente vai falar um pouco do construtivismo russo, que usa muito forte a sombra como um dos recursos estéticos. Então são fotografias preto e brancas. Normalmente a gente tem sempre isso, uma linha muito forte de sombra com uma linha muito forte de luz. Então a gente também tem uma foto muito famosa que chama Moça com a Laica, que é uma moça que você vê nela a sombra da janela. Então você vê ela como se ela estivesse toda quadriculada. Então, no construtivismo russo, eles usam muito esse recurso, e outros artistas. No Brasil a gente tem Geraldo de Barros, que também é um fotógrafo, que também usa esse efeito de sombra nas fotos. A gente tem a Regina Silveira. Então é isso, nas artes como um todo, a sombra também é um recurso ou algo que soma a um projeto maior ou como resultado final de um trabalho. Esse foi um breve sobrevoo sobre a história do Teatro de Sombras. E se você quiser saber um pouco mais sobre o Teatro de Sombras e sobre a gente, nos siga nas redes sociais, Companhia Pavio de Abajur, e foi muito bom estar com vocês. Obrigada. Obrigada.